Zacarias capítulo 9, nós vamos ler do verso 9 até o verso 12. Zacarias capítulo 9, do 9 ao 12. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de jumento. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Amém. Pai, tua palavra está mais uma vez diante de nós e pela segunda vez no dia temos esse privilégio de ouvir a tua palavra aqui na tua casa, na expectativa de que ela cumpra todos os teus propósitos na vida de cada um dos irmãos que ouvem a tua voz nesse lugar, que é exatamente aquilo que queremos e precisamos, ouvir a voz do Senhor. E um de nós veio aqui ouvir as palavras dos homens, as filosofias que esse mundo tem nos oferecido. O que precisamos é da tua palavra, palavra que é verdade, palavra que alimenta o nosso espírito, e é isso que pedimos ao Senhor, que o Senhor fale conosco através da ministração da tua palavra. E eu entrego a minha vida em tuas mãos e mais uma vez te peço graça e misericórdia, e peço a unção do teu Espírito sobre mim, para que no poder do Espírito Santo a tua palavra seja ministrada e todos nós sejamos abençoados por ela. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, aqui estamos no livro do profeta Zacarias, profeta no Antigo Testamento, mais ou menos 520 anos antes de Cristo, profetizou Zacarias. E se você conhece um pouquinho da Bíblia, da história bíblica, do Novo Testamento, da história de Cristo, você deve ter percebido que essa profecia de Zacarias fala exatamente o que iria acontecer com Jesus, mais de 500 anos depois. O que Zacarias está narrando aqui com precisão é aquilo que o Novo Testamento nos Evangelhos nos traz como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aquele momento em que ele manda seus discípulos buscarem ali uma jumenta, e ele monta naquele animal e entra na cidade e é aclamado pelas multidões, né? O dia que para os católicos ficou conhecido como o dia de Ramos, porque as pessoas colocavam ramos para que Jesus passasse, né? Colocavam vestimentas ali na passagem, e assim Jesus entrou em Jerusalém. Foi um dia de festa, de celebração, as pessoas gritavam, comemoravam, mas logo depois ele é morto, né? Então, há uma festa, mas depois não há um reconhecimento em relação a Jesus. E o interessante é perceber que 500 anos antes, Zacarias está antevendo tudo isso, está profetizando da parte de Deus coisas que iriam acontecer. Como diz aqui o versículo 9, Alegra-te muito, ó filha de Sião. Sião é uma referência a Jerusalém. E ele diz, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador. Já falava Zacarias a respeito de um salvador, um rei de justiça, um rei justo e que era e seria salvador. Também humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ao contrário do que podiam esperar os poderosos, ele não vem numa carruagem, não é num carro muito caro, não vem com muita pompa e circunstância, mas entra com humildade. Montado num simples animal, né? Ele entra naquela cidade,
exatamente como prevê Zacarias. Seu papel de salvador, sua humildade, não é entrando ali na cidade, mas como o rei de justiça que viria para reinar. Mas não da forma como aquele povo imaginava. Imaginavam que o rei, o Messias, viria para acabar com o domínio romano, viria para virar a mesa, né, como se diz, e assumir um reinado nesse mundo. Mas Jesus mesmo disse aos seus discípulos, o meu reino não é desse mundo. Não, o reino que ele veio estabelecer é um reino espiritual. E as pessoas não entenderam isso. Por isso o crucificaram. Uma das razões foi essa, não é? Mas, além da emoção que esse momento traz, não é? O que esse texto também mostra, e o acontecimento depois, não é, que se deu, ele mostra a vinda de Jesus como o Messias, o libertador. Mas, como eu disse, não na imagem que as pessoas faziam. Porque Jerusalém, os judeus, estavam sob domínio do povo romano. Estavam meio que escravizados, sem autonomia. Então esperavam um Messias libertador no sentido político, não é? Que fosse libertar daquela prisão política, que o povo voltasse a ser independente, né? Que a nação voltasse a uma independência. Mas o papel de Jesus como libertador não é o libertador político, mas o libertador espiritual. E esse texto aqui vai falar um pouquinho sobre isso. Veja, no versículo 10, olha o que está escrito. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. O judeu olhava para esse texto e imaginava um Messias guerreiro, não é? Que viria para dominar, para ampliar o território de Israel, não é? Para estender as fronteiras, para dominar pela força. Mas esqueceram do que diz o texto. Ele vai promover isso, mas anunciará paz e não guerra. Anunciará reconciliação, acordo. Então a libertação proposta é espiritual. Não é no plano material como o judeu imaginava. Mas acima de tudo o texto também diz que ele vai libertar aqueles que estão presos. E aqui o versículo 11 e 12 vão dar um esclarecimento. Ele diz assim: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Sião é Jerusalém. Então eu tiro os teus cativos por causa de um sangue de aliança. E aí olha o que diz no verso 12. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Olhando esse texto e pensando apenas no que é material, alguém pensaria que essa restituição é de abundância financeira, de bens, né, de coisas materiais. Mas o que o texto fala é de coisas espirituais. Ele diz presos de esperança. Não apenas aprisionados fisicamente, mas presos porque não têm esperança. Então o texto é altamente espiritual. E o que Zacarias está profetizando é o que veio fazer o Messias ao homem de uma maneira geral. O homem que está preso espiritualmente. Por quê? Como diz a Bíblia, sem Cristo o homem está em pecado e está morto nos seus delitos e pecados. E o pecado não deixa o homem ter esperança. Ele vive para o hoje, ele vive para o agora. Ele não aposta nada no futuro, porque ele sabe que não tem futuro. Então, presos de esperança são aqueles que não têm a menor esperança em nada. Então, há ali uma tremenda desesperança, porque não tem nenhuma expectativa quanto ao futuro de suas vidas. E assim vive a população mundial. Pessoas sem esperança, pessoas sem perspectiva de futuro, presas na sua própria existência, tentando desesperadamente alguma coisa que traga algum tipo de alívio para as suas almas. A gente passou agora pelo período de carnaval, né, irmãos? E o que a gente vê
nesse período um desejo de extravasar, né? Um desejo de soltar a franga, né? Como o pessoal fala, né? Um desejo de, vou me esbaldar, porque não tem esperança, porque não tem meta, porque não tem sentido na vida. E as pessoas fazem coisas que até depois talvez se arrependam, mas fazem porque não tem sentido na vida. Quantas são as pessoas que a gente conhece que vivem exatamente assim, num abismo existencial? O problema da sua vida é a sua própria existência. Eu não sei para que existo. Eu não sei por que estou aqui. Eu não sei o que vai ser de mim. Eu não sei o que o futuro me espera. Então são verdadeiros prisioneiros. O verdadeiro prisioneiro nem sempre é aquele que está atrás das grades. O próprio apóstolo Paulo falava sobre isso. Ele diz, eu estou preso, mas o meu espírito está livre. Aprisionaram Paulo, mas a sua mente, o seu espírito não estavam ali naquelas grades. Ele estava solto, porque ele foi livre, porque ele foi liberto por Jesus. Então aquele que é liberto por Jesus, nenhuma corrente, nenhuma cela consegue detê-lo. Ao passo que aquele que não tem Cristo, mesmo estando livre, faz o que com a sua liberdade? Não faz nada. Pelo contrário, gasta, desperdiça a sua vida e vive preso, embora esteja solto. A gente diz, está solto por aí, mas na verdade está aprisionado. Está aprisionado no seu mundo, sem razão, na sua existência, sem motivo, não sabe para que está aqui, não sabe para que veio, não sabe o que vai ser de sua vida. Quantas pessoas estão vivendo assim, como se não houvesse amanhã, não é como se diz? Então, é para essas pessoas que o Messias veio. Essas pessoas eram um retrato da nossa vida também, antes de conhecer a Cristo. Nós também éramos assim, presos de esperança. Não tínhamos esperança, não tínhamos paz, não tínhamos meta, não tínhamos entendimento. Assim era a nossa vida e foi para esse tipo de pessoa que Jesus veio. Então, qual é a condição dessas pessoas que precisam do Messias? Para quem Jesus veio? Como ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim chamar o justo ao arrependimento, mas sim o pecador. Então foi para o pecador que Jesus veio. Foi para esse prisioneiro de esperança que Jesus veio para trazer uma verdadeira esperança. Então, o verso 11, quando diz, quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, e Jesus fez conosco uma aliança de sangue, quando celebramos a ceia no cálice, dizemos, este é o cálice da nova aliança no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo. Então essa aliança de sangue foi feita com aquele que se rendeu a Jesus. E ele diz, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. Aqui a Bíblia compara a situação desse homem, dessa mulher, que não tem esperança, como alguém que está prisioneiro numa cova que não tem água. Que situação mais desconfortável que essa pode existir, meus irmãos? Primeiro, ser prisioneiro. Ninguém gosta de ser prisioneiro, né? Estar aprisionado, ter a sua liberdade cerceada, não poder ir para onde quer, não poder fazer o que quer, estar sempre condicionado ali àquela prisão. Então, prisioneiros são todos aqueles que precisam de Cristo. Mas a Bíblia detalha essa prisão dizendo que ela é como uma cova. A expressão aqui, cova, um buraco cavado no chão. É o poço fundo, não é o fundo do poço. É a cova da existência. É um buraco onde a pessoa se mete por ela própria. É uma cova profunda em que a fuga é simplesmente impossível. Não há como fugir dessa cova. Não há como sair de lá. Imagina uma pessoa dentro de um buraco profundo, vários metros de profundidade. Como que alguém consegue sair arranhando as paredes? Não consegue. Como que alguém consegue, de alguma forma, voltar ao topo? Nunca conseguirá. Por sua própria força, por seus próprios métodos, nunca sairá desse poço. Esse símbolo da cova é significativo porque é como algo em que nós estamos inseridos e só conseguimos sair de lá com a ajuda de alguém.
Se alguém não te lançar uma corda, se alguém não te lançar um elevador, um balanço, alguma coisa, você não consegue sair de lá. Se não for pela ajuda, você ali está condenado para sempre. Assim é o homem sem esperança. Está condenado eternamente, não tem quem o tire daquela situação. E muitos até identificam essa situação e tentam desesperadamente sair da cova. Arranham as paredes da cova, mas não conseguem sair de lá. Porque não conseguem admitir que a única forma de lá conseguir sair é com a ajuda de alguém. A fuga é impossível, o destino é cruel e o desconforto é constante dentro da cova. Quem é que fica confortável dentro de uma cova? Não é confortável. Dentro de um buraco, a vida não é fácil. E é nesse buraco que muita gente nesse mundo tem vivido, sem ter como sair e sem entender que precisa de ajuda para deixar essa situação. Muitos estão desta forma, mas a Bíblia ainda diz mais no verso 11, além de ser uma prisão, além de ser uma cova, ainda acrescenta, é uma cova onde não há água. Aí piorou, né, irmãos? Porque agora nem água tem. Agora é impossível a subsistência. O homem não consegue durar muito tempo sem água, que é vital para a vida, que é algo vital para a nossa sobrevivência. Não há como permanecer muitos dias até sem comida. Você fica muito tempo, mas sem água. São poucos dias que um homem resiste. E aqui diz então a Bíblia que é uma cova sem água. E isto é um retrato da pessoa que está nesta circunstância. Ela está sedenta, ela está seca interiormente, porque não tem água para molhar a sua garganta. Então a pessoa seca, a pessoa definha, e hoje nós temos percebido pessoas que, assim como nós fomos um dia, secas por dentro, secas por fora, que vivem em sequidão espiritual, que vivem nesse estado lamentável de miséria, em que a existência quase que não tem sentido, porque estão numa cova, condenadas à morte, sem esperança de sair dela e completamente secas por dentro. E o pior de tudo, muitos nem percebem a própria secura, o próprio estado de miséria em que se encontram. Esse talvez seja o maior mal da humanidade. É o homem não se enxergar, achar que está tudo bem e não perceber que está dentro de uma cova em que não há água e não há possibilidade de escapar dela. Essa é a real situação daqueles que precisam de Cristo. Essa é a real situação que nós um dia também vivenciamos. Mas, como diz a Bíblia, o Messias veio, o libertador chegou. E chegou com uma promessa, a promessa de livramento, a promessa de escape. Como diz o texto bíblico, tirei os teus cativos. A promessa do Messias é tirar os cativos. Versículo 11. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da aliança, tirei os teus cativos da cova onde não havia água. Esse é o papel do Messias. Restaurar, resgatar a salvação, assim ele foi chamado por Zacarias, Salvador, justo, Rei, Senhor, veio para salvar. E não há analogia melhor do que isso. Salvar é o ato extremo daquele que precisa de um resgate iminente, porque sem ele está irremediavelmente condenado. Salvação não é pouca coisa não, irmãos. Salvação é muita coisa. Porque não havia esperança. Era preso de esperança, mas foi resgatado. Estava num poço profundo em que não havia água, mas foi tirado lá de dentro. Isso serve para aquele que precisa de salvação. Isso serve para nós que já fomos salvos. Lembrar de onde saímos. Lembrar do lugar onde um dia também estivemos. Num poço profundo, sem água, sem a menor possibilidade de sair de lá, a não ser que fôssemos salvos.
quando hoje você entende que você é salvo, você está reconhecendo o trabalho de Jesus, o Messias, por você. Sacou você, tirou você desse poço profundo sem água e trouxe você de novo à superfície. E é o que faz o Messias, e como diz o profeta, tirei os teus cativos. E essa prisão em que o mundo se encontra, essa prisão é percebida por Deus. Muitas vezes não é percebida pelo próprio prisioneiro que nela se encontra. Como disse aqui, a maioria nem tem noção que está presa. Mais uma vez, usando a analogia aí do carnaval, se você olhar para os blocos, olhar para os movimentos que se fazem nesses dias, não é? Você vai perceber pessoas lá fazendo de tudo. E se você perguntar, você está fazendo isso tudo por quê? Porque eu sou livre. Porque eu estou exercendo a minha liberdade. Mas não percebe que está presa. Você está prisioneiro. Mas como parece que a gaiola é grande, você não vê as grades. Você não percebe a própria miséria. E assim muita gente tem vivido dessa forma. Mas Deus conhece os cativos. Deus olha para o homem e vê a sua própria miséria, enxerga o seu estado de prisão. Leia comigo aqui Provérbios capítulo 15, texto também bem conhecido, no versículo número 3, onde está escrito: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não há um lugar que Deus não veja, não há um lugar em que os olhos do Senhor não estejam. Então, Deus está contemplando os cativos. Deus está olhando tudo que essas pessoas estão fazendo, assim como viu tudo que fizemos e fazemos até o dia de hoje. Porque Ele contempla tanto os maus quanto os bons, como diz o texto. Deus não é pego de surpresa, mas o homem precisa ser surpreendido. Talvez na sua miséria, para enxergar a sua própria condição e desejar, de fato, a sua liberdade. Porque o que as pessoas fazem a título de liberdade é exatamente aquilo que as aprisiona. Ela faz porque é livre, mas é isso que a torna prisioneira cada vez mais. A pessoa bebe, a pessoa se vicia, a pessoa se droga, porque ela é livre para fazê-lo, mas isso a aprisiona cada vez mais. Veja que contradição. E assim vivem as pessoas. Mas o Senhor, Ele tem o poder e Ele tem o direito de libertar os cativos. E é Ele quem pode libertar. E como diz a Bíblia, se Ele libertar, quem é que pode prender? Né, irmãos? Leia o que está escrito em João, capítulo 8, versículo número 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele pode libertar. Ele veio para libertar. Segundo Zacarias, Zacarias não anunciou apenas que ele ia entrar em Jerusalém montado num jumento, mas ele anunciou o que ele viria fazer dessa forma. E ele veio para libertar, e é o único que pode verdadeiramente libertar. E se ele libertar, você vai ser verdadeiramente livre. Então nós que um dia fomos presos de esperança, hoje podemos viver a verdadeira liberdade. Mas será que nós vivemos essa liberdade? Será que nós valorizamos essa liberdade? E quem pode aprisionar de novo aquele que Deus libertou? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a quem Ele libertou, ninguém mais pode aprisionar, a não ser você mesmo. A não ser você mesmo, que pode se enredar, se aprisionar. Mas a Bíblia diz, não faça isso. Se você foi liberto por Cristo, o apóstolo Paulo diz, não se submeta novamente ao jugo de escravidão. Ele diz isso para os salvos, para a igreja. Lembra de onde você saiu. Lembra do buraco em que você estava. Para lá você não pode voltar. Há uma nova vida para você. Há uma nova perspectiva para você. Há um caminho de liberdade. Não se submeta de novo ao jugo da escravidão. O jugo foi quebrado. Agora você de novo vai e se torna escravo novamente? Não admita que isso aconteça. Porque Cristo libertou.
E ninguém pode prender quem ele libertou. A porta que ele abre, como disse aqui a outra semana, ninguém pode fechar. Ele tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Ele abriu as portas da prisão e tirou você de lá, ninguém pode te jogar lá de novo, a não ser você mesmo. Mas a Bíblia aconselha tremendamente que você não faça isso. Valorize a sua liberdade, em outras palavras. Eu quero dar para você essa palavra, valorize a sua salvação. Imaginou o que é salvação agora? Olhando para o poço fundo, olhando para o lugar onde você estava sem água, com aperto danado, e de lá você foi tirado. Não se jogue de novo nesse poço. Não entra de novo nessa profundidade. Não vá novamente para lá. Valorize a sua salvação. Você foi salvo. Você não conseguia se salvar sozinho. Você foi sacado de lá. Valorize isso. Não se jogue lá dentro de novo. Não volte para o poço. Não volte a chafurdar na lama. Não volte. Você foi tirado de lá. Então valorize isso, porque esse é o quadro pintado pela Bíblia. E ele fez isso, ele fez por causa do sangue, como diz o verso 11. O sangue da aliança. Mas agora, uma aliança superior. Zacarias ainda mencionava a primeira aliança, que era aquilo que ele tinha no seu contexto. Mas agora há uma nova e superior aliança. Aliança com Cristo, pelo sangue de Jesus. Seus pecados, os meus, foram perdoados. Pelo sangue de Cristo, fomos libertos, fomos salvos. Não se submeta novamente ao jugo de escravidão. Não se deixe acorrentar de novo. Pelo sangue você foi salvo. E esse sangue, essa aliança, esse pacto continua valendo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós nunca teremos da parte de Deus a anulação desse pacto que foi feito conosco. A aliança é nova e é definitiva. Mas eu é que posso querer me submeter novamente a uma escravidão desnecessária, porque eu fui liberto, eu fui salvo, então eu preciso viver como salvo. Nada pode me acorrentar novamente. E Jesus veio para isso. O Messias veio para, com o sangue da aliança, como diz o verso 11, estabelecer todas essas coisas e nos livrar e livrar todo aquele que deseja ser salvo. Quem conhecer a bênção da aliança, quem conhecer o poder do sangue, não é mais prisioneiro, é livre. Cristo te libertou. Verdadeiramente você é livre. Então viva como livre. Que triste seria, irmãos, que um livre continuasse a viver como escravo. Imagina, você era escravo. Aí alguém vai lá e quebra as suas cadeias, quebra as algemas, te dá uma carta de alforria e diz: você é livre, mas eu não quero sair daqui. Eu quero continuar escravo. Eu quero continuar sendo maltratado. Tem cabimento uma coisa dessa? Tem lógica isso? Não. Se você é livre, viva como livre. Não viva como escravo. Não é mais admissível isso. Por isso que esse texto também me ensina algo muito importante. Uma vez que eu fui liberto, uma vez que eu recebi a libertação completa dessa escravidão, o que eu tenho que fazer? Aí nós chegamos ao versículo número 12, onde o profeta diz assim. No 11 ele fala da libertação, no 12 ele diz: agora voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Você era preso de esperança, mas foi liberto pelo sangue da aliança. E agora o que eu faço? Agora você volta à fortaleza, não ao buraco. Você não volta à cova, você volta ao castelo, à fortaleza, aonde você vai estar seguro,
aonde você estará protegido. A fortaleza serve para proteção. Ela é uma barreira contra o inimigo, para o inimigo não entrar. E é lá que eu devo estar, já que eu fui livre. Se eu fui liberto, eu preciso agora estar na proteção da fortaleza. Antes preso de esperança, mas agora tendo uma real esperança na minha vida. E ele diz, volte à fortaleza. Irmão, que fortaleza é essa? O que você imagina que o profeta quer dizer aqui, que Deus quer deixar? Para onde você tem que ir agora que você foi liberto? Talvez se dissesse, a fortaleza é a igreja. Não. Embora a igreja tenha um simbolismo muito forte também de proteção, de acolhimento, né, do pardal que encontra casa, da andorinha que encontra ninho, e você que encontra os altares de Deus, há toda uma simbologia em relação a isso. Não é a igreja a fortaleza. A fortaleza é Cristo. Ele é a fortaleza da minha vida. Ele é a fortaleza da sua vida. Então você foi salvo para Ele. Você foi liberto, não é para viver do jeito que você quer. Você foi liberto para voltar para Ele. O homem veio de Deus, mas não volta para Deus, enquanto Deus não o libertar. O homem foi criado por Deus para Deus, mas o pecado o afastou de Deus. E ele só consegue voltar para Deus se Deus mesmo o libertar, porque ele está preso. Então Deus libertou você para que você volte para Deus. E a fortaleza é Jesus. Você que antes era preso de esperança, agora você deve fazer é voltar para Jesus. É fazer sempre de Jesus a sua fortaleza. O mundo vai tentar te enfraquecer das mais diversas maneiras. O mundo vai tentar te derrubar. Alguém vai tentar te trazer de volta para a cova, te submeter de novo à escravidão. Mas a Bíblia diz, não se submeta. E como é que eu faço para não me submeter de novo à escravidão? Volto para a fortaleza. Toda hora que alguém quiser me tirar do caminho, eu volto para o caminho. Toda hora que alguém quiser me afastar para o pecado, eu volto para a fortaleza. E toda vez que eu me sentir tentado, eu volto novamente à fortaleza. E a fortaleza é Cristo. Só que esse trabalho é nosso. O trabalho de Cristo ele já fez, foi te salvar, te libertar. Agora, não é que você vai, por seu esforço, se manter salvo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o trabalho de dizer não ao pecado e estar sempre voltando e voltando e voltando é nosso. Nós é que voltamos à fortaleza. Nós é que temos que voltar sempre para Ele. Porque o mundo tenta nos afastar dele. Qual é o principal propósito do inimigo? É afastar as pessoas de Cristo, da cruz de Cristo. E de que modo ele faz isso? Ele é muito criativo nesse aspecto. Ele inventa para cada um uma moda diferente. Tem gente que ele afasta de Deus com carnaval. Tem outros que ele afasta de Deus até com religião. Que incrível que pareça, né? A religião pode afastar alguém de Deus, ao invés de aproximá-la. Então o inimigo é criativo nesse ponto, para, de acordo com o temperamento e o desejo de cada um, oferecer aquilo que vai te afastar de Deus. Pode ser uma coisa muito boa ou pode ser uma coisa muito ruim. Contanto que ela te afaste de Deus, o objetivo e o propósito estará completo. Então a palavra para mim e para você é: volte à fortaleza. Preso de esperança que um dia você foi, agora livre. Se alguma coisa quiser te aprisionar de novo, se de alguma forma você se sente afastado, volte, volte e volte. A palavra é volte. E quem é que tem que voltar? Quem tem que voltar é você. Quem tem que voltar somos nós. A gente às vezes confunde, como outro dia eu publiquei até no Facebook, a ovelha perdida, né? Que Jesus diz, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. E a gente confunde a ovelha perdida com o filho pródigo. O filho pródigo não é uma ovelha perdida. Ele é alguém que se perdeu porque quis.
A ovelha se perdeu porque é ovelha, porque é bobalhona. Mas o filho pródigo não, ele sabia muito bem o que estava fazendo. A bobalhona, o Senhor vai atrás e traz de volta. Mas o que se perdeu porque quis, ele não vai atrás não, ele fica lá esperando. A hora que ela quiser voltar, ele recebe de braços abertos, mas ele não vai buscar não. Então quem tem que voltar é você que se perdeu. Quem tem que voltar é você que se afastou com as suas pernas mesmo, com a sua vontade. Você escolheu se afastar. Quem tem que voltar é você. Não é o pastor que tem que te fazer carinho, não é a igreja que tem que, coitadinho. É você que tem que tomar vergonha na cara e voltar. É você que tem que se arrepender, como disse Jesus. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ele não diz assim, você fica aí que eu vou te buscar. Ele não fala isso para você não. Ele fala para você se arrepender e voltar. A fortaleza está sempre no mesmo lugar. A hora que você quiser, Jesus está sempre lá. Mas você tem que querer. Se você não for, ele não vai até você não. Ele já foi. Né? A gente fica dizendo, Deus ama o pecador. Deus amou o pecador. Todo o amor que ele tinha, ele já deu ao pecador. Deu seu filho. Agora quer dizer que a pessoa continua pecando e ele continua amando? Não! Não continua. Ele já amou, já mostrou o caminho já é conhecido, agora cabe à pessoa voltar por esse caminho. Porque a gente começa a enganar as pessoas dizendo, Jesus te ama. Enquanto você faz as piores atrocidades, Jesus te ama. Jesus te amou. Te amou tanto, Deus te amou tanto que deu seu Filho unigênito para que você possa crer nele, se arrepender e ter a vida eterna. Mas não ama o que você vem fazendo, não ama o modo de vida que você escolheu, não ama as atitudes que você toma, não ama as escolhas que você faz. Isso é por tua conta e risco. O caminho já foi traçado, agora você tem que andar por ele. E quem volta é você que se perdeu. Volte à fortaleza. Volte à fortaleza. Ela está sempre lá. Jesus é a fortaleza. E se você volta, aí, finalmente o texto traz a promessa que a gente deseja e que a gente muitas vezes só enxerga ela. No final do texto, no versículo 12, diz assim, tudo vos restituirei em dobro. Nessa hora que os crentes vão à loucura, né? Faz até música, restituição, restituição, eu quero de volta o que é meu. Não quer uma bolacha, não? Você merece uma bolacha, mas não, a pessoa quer de volta o que é dela. Né? Quero restituição. Tudo restituirei em dobro, é o que diz o Senhor. É verdade? Mas não é o que as pessoas imaginam. As pessoas imaginam isso só na questão financeira, não é? Do que perdeu, quer voltar de novo, quer ter mais, quer isso, quer aquilo. Não é assim não. Ele restitui sim. Ele restitui a paz que você perdeu. Né? O sono que as noites tiraram de você, ele restitui. E agora você tem dupla honra, porque antes você tinha vergonha, agora ele te dá dupla honra, sim, ele restitui. Ele tira o opróbrio, a vergonha de que você um dia já foi e transforma você numa pessoa respeitável. Isso é uma restituição que o Senhor faz. E essa restituição, ela é imediata. Volte para a fortaleza, sempre esteja nessa fortaleza e a restituição será constante sobre a sua vida. Como diz o texto do profeta Isaías, que eu leio contigo, Isaías capítulo 61, verso 7. Olha o que diz Isaías. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Você crê nessa promessa, irmão? É verdadeira, é promessa para nós, alegria perpétua. Tirar a vergonha e dar honra. É o que o Senhor faz. Não apenas salva, transforma a vida. Antes você era uma vergonha para a sua casa, para a sua família, uma vergonha para a sociedade. Agora você pode ser uma pessoa honrada, duplamente. Veja que restituição é essa que o Senhor faz.
é uma transformação completa na vida da gente. E o que a Bíblia diz pelo salvo, veja também aqui em João, no capítulo 1, no versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. O que nós recebemos é graça. Você sabe o que é graça? É algo que a gente não merece. É algo que a gente recebeu sem mérito nenhum. É algo que nos foi dado sem nenhum merecimento da nossa parte. Graça. Graça uma vez já é bom, né? E graça sobre graça. Porque é assim que Deus trata com a gente. É graça sobre graça. Nunca você vai merecer nada. Tudo é graça. Graça em cima de graça. E é assim que João diz, nós recebemos da plenitude de Deus. Mas tudo que recebemos é graça. Graça sobre graça. Restituição em dobro. E por fim, abra comigo Efésios capítulo 3, no versículo número 20. O apóstolo Paulo também diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O que ele pode fazer é muito mais do que você pode imaginar. Muito mais do que você pode pensar, conceber com a sua imaginação, é aquilo que Deus pode fazer por nós. Mas é sempre nele. Para onde eu corro? Para ele. Para onde eu fujo? Para ele. Aonde tenho que estar? Na fortaleza. Lembrando do meu passado. Lembrando da cova em que fui tirado. Lembrando da miséria em que existia. Agora tem uma nova existência para mim. Uma nova vida para mim. Para mim e para você. E é assim que Deus quer que a gente viva. É tempo de libertação. O dia é hoje. Jesus veio, Jesus já entrou em Jerusalém, Jesus já cumpriu toda a profecia bíblica e agora está aqui para salvar. Salvar aquele que quer ser salvo. E a palavra para nós é: alegra-te muito e reconhece o teu rei. O rei que veio humilde, montado no jumento, mas que é o rei de toda a terra, que é aquele que é o único que pode de fato salvar. Esse é o trabalho de Jesus. Amém? Vamos lá. Pai, eu te agradeço pela ministração da tua palavra, pelo que ela falou ao coração de cada um de nós, e que o Senhor complete esta boa obra que hoje foi iniciada. Que o Senhor possa lembrar a cada um de nós que temos uma fortaleza para a qual devemos voltar sempre, meu Pai. Agora libertos, nos abrigar nela, nos proteger nela, para sermos livres sempre de todo mal. Para que nenhum de nós venha novamente a se submeter ao jugo da escravidão. Abençoa o teu povo com a tua palavra.